todos, irmãos. Eu esta manhã, para esta manhã, eu tive de me preparar, obviamente, e há um tempo atrás, o nosso irmão Carlos falou-me que gostava que eu voltasse a falar sobre um tema que falei há um tempo atrás, sobre Romanos 7. Eu, sinceramente, não estava muito focado, nem muito inclinado para essa opção, mas quando comecei a preparar o tema desta manhã, senti que deveria falar sobre o tema. E comecei a estudar o tema e o tema falou para mim de uma forma especial. Vou falar mesmo sobre o tema. E, portanto, vamos abrir as nossas vidas em Romanos 7. Romanos capítulo 7. E vamos ler os primeiros 14 versículos. Romanos capítulo 7. E vamos ler os primeiros 14 versículos. Romanos 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam nos nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que ele é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sou o pecado. Este tipo de passagens não é um tipo de passagens que eu costumo falar ao domingo. Eu costumo falar de personagens históricas, gosto de falar sobre temas mais simples, mas hoje vou fazer diferente, vou falar sobre um tema mais complicado, ou melhor, um tema que não é complicado, que é simples, mas que aparentemente, lendo esta passagem, parece-me a falar de um tema complexo, extremamente complexo. Que Deus me possa dar a graça para traduzir esta aparente complexidade na simplicidade que ela de facto é. Fazê-lo não é fácil e só posso fazê-lo por graça, não pelos meus próprios méritos. Não é fácil, que Deus me ajude. Outros teriam colocado este capítulo 7 entre o 5º e o 6º. Porquê? Porque o 7º termina mal. Miserável homem que eu sou. E o 6º termina aparentemente melhor. E temos aqui uma progressão aparentemente descendente, do 5º para o 7º. O Romanos 6, e é importante analisar o contexto, fala-nos de libertação do pecado. Há um versículo, que é o versículo 11, em 6, que diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Libertação do pecado é o tema do capítulo 6. O capítulo 7 tem outro tema. Está no versículo 4 o mesmo tema. Vós estáis mortos para a lei. Mortos para o pecado no capítulo 6, mortos para a lei no capítulo 7. Portanto, qual é o tema do capítulo 6? Libertação do pecado. Qual é o tema do capítulo 7? Libertação da lei. Temas diferentes, mas eles complementam-se, como veremos. O capítulo 7 mostra-nos que a libertação do pecado não é suficiente. Por isso é que o capítulo 7 existe. Ok? A libertação do pecado é importante, mas não é suficiente. Por isso é que o 7 vem a seguir. E Deus não faz nada, não dá ponto sem nó. Ok? Devemos conhecer a libertação da lei. Porque sem a emancipação da mesma, nunca estaremos verdadeiramente libertos do pecado. E por isso é que o capítulo 7 é tão importante. E que Deus me ajude a conseguir explicá-lo de forma simples.
Todos entendemos o valor da libertação do pecado. Mas eu acredito que grande parte de nós, se não muitos de nós, não entenderam a importância da libertação da lei. E quando falo da lei, não é só da questão da dispensação da graça, da lei, não. Eu não estou só a falar disso, também disso, mas não só a falar disso. A libertação do poder da lei é algo eminentemente prático. Não é algo doutrinal, é algo eminentemente prático. Para entendermos, temos que perceber o que é a lei e como é que a mesma opera. Eu vejo no versículo 14 aqui uma expressão. Leiam comigo 7,14. Há aqui uma expressão que diz 7,14, exatamente. Porque eu sou carnal. Versículo 18. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Temos aqui um problema além do pecado. É o problema da carne. O problema do pecado no capítulo 6, e temos aqui o problema da carne, a iminência natural e propensão natural de fazer disparates, ok? De fazer pecados. E isso é algo que está descrito no capítulo 7. E que está apresentado o antídoto também no capítulo 7. Neste capítulo não vemos o pecado nas suas formas, mas o homem no seu estado carnal. No capítulo 6 vemos o pecado, no capítulo 7 vemos o homem no seu estado carnal. E a sua impotência, isto é que é importante, para nesse mesmo estado poder agradar a Deus. 6, libertados do pecado. Tudo bem, fundamental. Mas depois eu continuo a pecar e a fazer disparates. Como é que eu me livro da propensão natural de fazer disparates? Do homem carnal. Mesmo Paulo dizia, eu sou carnal. Como é que nos libertamos disso? Porque nesse estado é impossível agradar a Deus. Impossível. Nós lemos no capítulo 8, no versículo 8, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não sou eu que digo. E Paulo diz, eu sou carnal. A miserável homem que eu sou. Mas ele não tem o pecado resolvido. Tem, mas continua com esses problemas. Porquê? Porque muitos de nós não nos libertamos do poder da lei. Que é o que vamos ver. Eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem uma pessoa que acaba de se converter. Mas que está sempre depois de se convertido. E vou fazer aqui uma breve história dessa pessoa. Pode ser qualquer um de nós. Eu acredito que todos nós já passamos por isto. E que volta e meia cometemos erros após erros. E pá, bola, estou sempre a cair no mesmo erro. E um dia esse cristão, que já se converteu, que é genuíno, ouve uma mensagem dizendo que o Senhor Jesus não morreu apenas para retirar o seu pecado, para apagá-lo, mas quando ele morreu, incluiu os pecadores na sua morte. E ele pensa assim, bolas, mas sempre foi dita, vendida a mensagem, que o Senhor Jesus Cristo na cruz resolve o problema do pecado. Mas eu nunca tinha pensado que quando ele estava na cruz, Deus também estava a ser crucificado nele. E que resolveu ter o problema do pecador. Eu quero-vos dizer esta manhã que na cruz o Senhor resolveu o problema do pecado e do pecador. Não foi só o problema do pecado. E ele de repente abre-se os olhos. E ele chegou a duas conclusões. Ok, em Cristo eu já morri e já ressuscitei. Em Cristo. E neste momento eu também, estou a falar pela tal experiência deste rapaz, deste homem, eu reconheço os direitos de Cristo sobre mim mesmo. Ok? E, portanto, devo daqui em diante viver como vive diante dos mortos. Ok? Ele reconhece que não tem mais direitos sobre ele próprio, devido a essa identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. Mas, contudo, entusiasmado, ele vai percebendo que nem sempre gosta de fazer a vontade de Deus. Mesmo percebendo isso. E volta e meia, lá está a fazer disparate. Lá está, que estão-se a rever neste exemplo, neste homem? Estão-se a rever todos, não estão? Estamos. E a pergunta volta outra vez à gente, será que eu estou salvo? Será que eu tomei o passo certo? Eu já percebi isso tudo, da salvação, de que eu tenho pecado, mas eu não percebo como é que eu estou sempre a falhar. Pede perdão, falha, pede perdão, falha, pede perdão, falha. E de repente as palavras de Paulo fazem eco na sua cabeça e ele quase que diz para ele próprio, na minha carne não habita bem algum. Eu quero fazer o bem, mas não consigo realizar o bem. E porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E as palavras de Paulo ganham um eco na sua cabeça. Muitos crentes, todos nós, diria, passamos por isto. A luta contra o poder da lei. E vamos ver como é que nos podemos libertar disto. Muitos crentes são lançados na experiência de Romanos 7 e não percebem porquê. Imaginam que Romanos 6 era mais do que suficiente. Lamento, não é. Precisamos todos de Romanos 7. Em primeiro lugar, a morte de Cristo, descrita em Romanos 6,
e este é um ponto importante, é totalmente suficiente para satisfazer o problema do pecado. Eu não estou, nem nunca direi, que a morte de Cristo em Romanos 6 não é suficiente para resolver o problema do pecado. O que estou a dizer é que Romanos 7 vai de alguma forma complementar essa mesma obra de Romanos 6. Aliás, nós lemos em Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós. Mas nós lemos no capítulo 7 o pecado a ter domínio sobre o pecador. Portanto, nós vemos que o Romanos 7 tem, de alguma forma, um upgrade de Romanos 6. Só em Romanos 7 encontramos o caminho para nos libertarmos disso e para a libertação da lei. O que é, pois, a lei? Vamos ver. O que é a graça, que é o oposto da lei? A graça é algo, um favor imerecido. É quando Deus faz tudo por mim. Isto é graça. Lei é um conjunto de requerimentos, de obrigações que eu tenho que fazer para ser aceite. Certo? Isto é lei, que é diferente de graça. Graça eu não tenho que fazer nada porque Deus já me deu tudo. Completamente opostos. Então, o que é a libertação da lei? É não ter os requerimentos, não ter as obrigações, não ter aqueles mandamentos todos que temos que fazer. Não é porque temos que fazer sempre, mas para ser aceites, que é uma grande diferença. Portanto, libertarmos da lei é não termos de uma vez por todas que, para ser aceites, cumprir aquelas regras, mandamentos, obrigações, etc. Isto é a libertação da lei. Porquê? Porque pela sua graça, Deus já fez tudo por mim. Eu não preciso de voltar a fazer, porque Deus já fez tudo na sua graça. O problema de Romanos 7 é quando queremos fazer algo para Deus, na nossa força, achando que pelos nossos próprios meios vamos tornar-nos aceitáveis perante Deus. E ao fazer isso, expomos-nos perante a lei. E levamos tareia. E fracassamos. Porque nós não conseguimos, pelos nossos próprios meios, sermos aceites. E apesar de sabermos que a lei já não tem pecado domínio sobre nós, quando queremos fazer as coisas à nossa maneira, das nossas forças, nós estamos a sujeitar-nos novamente sobre a lei. E não estamos a viver uma vida liberta da lei. Uma vida que sabe perfeitamente que não devemos fazer nada, achando que aquilo que fazemos nos vai tornar mais aceitáveis. Eu não sei se me consigo fazer explicar. Eu vou dar exemplos mais para a frente, práticos. Mas, e se tiverem dúvidas no final, falem comigo. Mas eu quero desmistificar este capítulo 7, porque parece difícil, mas não é. Portanto, vamos tornar a experiência do capítulo 7 também a nossa. Que fique claro, a falha não está na lei. A falha não está na lei. A lei é santa. No versículo 12 diz isso. A lei é santa. Ok? As exigências da lei são justas. Mas a pessoa para quem as exigências são feitas é que não é justa. E nós não conseguimos cumprir a lei porque nós não somos justos e perfeitos. Mas a lei é santa. Os requerimentos são justos. Nós é que não temos capacidade de os cumprir sem fracassar. E vamos dar uma aplicação. A aplicação do homem desajeitado. Imaginem que vocês têm uma mercearia. Ok? E tem lá um indivíduo que trabalha para vocês que no modo de ver é um calão. Não faz nada. E está sempre sentado, sempre a fazer tudo e mais alguma coisa, mas não trabalha. E ele é um desajeitado todo o tamanho. E vocês, como bons patrões, querem rentabilizar o vosso negócio e dizem: não quero chamar nenhum nome, porque pode ser um nome igual ao vosso. Ou tu, levanta-te e vai-me arrumar aquela prateleira. E o homem, lá desajeitado, levanta-se, dá um pontapé num vaso, cai o vaso, depois bate na prateleira, desaba tudo, depois ao cair no chão, rasga um bocado do vestido da senhora. Estão a ver aqueles filmes de desastre contínuo? Ok? É este o homem. A pergunta que eu faço é: ele sempre foi desajeitado, mas só percebemos que ele era desajeitado quando? Quando mandámos mexer. Não? Porque a pessoa, o potencial desajeitado já existia quando ele estava sentado. Não é? Mas só percebemos que ele era desajeitado quando se levantou da cadeira e começou a mexer-se. Conseguem perceber como é que isto funciona? A lei é assim, a lei revela as nossas falhas. Nós somos este desajeitado. E quando queremos fazer as coisas às nossas forças, aquilo dá tropeção de todo o tamanho. E a lei expõe os nossos erros. A lei expõe os nossos... A ordem que o patrão deu foi injusta? Não, foi justa. O homem é que não conseguia cumprir. Porque dentro dele mesmo não tinha capacidade para poder cumprir. Não tinha capacidade para poder cumprir. A lei é justa. Se não lhe pedimos nada, as suas falhas não se revelam. Os pedidos são razoáveis, mas ele é que está inapto. E quando ele estava sentado era tão desajeitado quando estava a mexer-se. Mas foi a ordem que tornou os seus defeitos manifestos. Portanto, a lei torna as nossas falhas manifestas. Ok? E não for a lei, nós nunca saberíamos quão fracos e quão impotentes nós somos. Por isso é que Paulo diz-se isto
no versículo 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, a lei serviu para expor que eu preciso de graça. A lei surgiu para expor que eu sou um falhado e que preciso de graça, porque eu próprio não consigo arrumar a prateleira sozinho. Arrumar a prateleira, estão a ver? Arrumar o problema da nossa vida sozinho. Foi um aio. Capítulo 6, então... Antes disso, eu já me perdi. Estou aqui. Então, eu posso dizer reverentemente que Deus nunca nos deu a lei para cumprirmos, mas nos deu a lei para nos quebrantar. Deus nunca nos deu a lei para cumprirmos. Deus deu-nos a lei para nos quebrantar. Para que a transgressão se tornasse manifesta, veio a lei para que a ofensa abundasse. Ok? Para nos tornar no ponto, para poder estar preparados para receber a salvação. Estão a perceber? Portanto, propósito da lei. Qual é o propósito da lei? Chegar a um ponto em que todos nós reconhecemos que somos fracos, que somos pecadores, que somos miseráveis e que não podemos fazer nada por nosso próprio meio para agradar a Deus. Por isso é que nós lemos em Gálatas 3:24 que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. Então no capítulo 6, eu vou-vos dar exemplos muito práticos daqui a bocadinho, está bem? Aqueles que ainda não perceberam, pela graça de Deus, hei de chegar lá, está bem? Capítulo 6, nós vemos a libertação do pecado, ok? Através da figura de um senhor e de um servo. E no capítulo 7, nós vemos a libertação da lei através da figura de dois maridos e uma mulher, que eu vou explicar. A figura de dois... Paulo é inteligente. E eu acredito que quando Paulo estava com os crentes a explicar-lhes a Bíblia, ele explicava-lhes as coisas de forma simples. Escrevia assim, mas depois utilizava ilustrações simples. Portanto, nós lemos aqui, e já lemos no capítulo 7, de 1 a 14, que temos uma mulher que está numa posição difícil. Porque só pode pertencer a um de dois homens. Mas infelizmente casou-se com o menos desejável. Isto acontece com muita gente. O marido até é um bom marido. Eu não estou a inventar nenhuma história, isto é o que está aqui escrito. Estou-vos a explicar por miúdos. O marido é um bom marido, mas eles não se encaixam. Ele é escrupuloso, ela é indolente. Ele é preciso e ela é casual. Como é que pode haver alegria no lar assim? Estão a ver? Aquele tipo de marido que acorda e quer tudo logo arrumadinho, logo, tudo, a cama logo feita imediatamente. E ela, estou acabado de acordar, espera. Estão a ver? É algo assim, muito preciso, muito meticuloso, muito cuidado. Estão a ver? É impossível. E ela não tem nada a ver com ele. Não se encaixam. Não há felicidade num lar assim. Ele pede-lhe coisas corretas. Mas esta mulher não consegue acompanhar. Não consegue. Viver com este homem faz com que ela se sinta sempre errada e sempre a fazer disparates. Estão a ver? Aquela sensação de estarmos sempre no lugar errado, na hora errada, a fazer tudo errado. Esta mulher está assim. Problema. Ela está ligada com ele até ele morrer. E agora? Como é que ela se livra deste homem? Assim nós somos com a lei. Este homem é a lei. Este homem é a lei. Este marido é a lei. Portanto, o primeiro marido é a lei. O segundo marido é Cristo, é quem ela deseja. A lei exige muito e não nos ajuda em nada. Ok? Que é o que ele faz. Ele exige muito, mas não mexe uma palha. Tem que ser a mulher a fazer tudo. O Senhor não exige menos, mas faz tudo por nós. Através da graça. Estando a lei viva, como é que eu posso ficar ligado a Cristo, uma vez que já estou ligado a esse marido que se chama lei? Como é que eu posso? Das duas uma. Ou a lei morre, ou o desgraçado morre. Ou morremos nós. Porque é a morte que separa. Não diz assim, até que a morte vos separe. Pum. Não é? Que eles dizem sempre nos casamentos. Se é a morte que os separa, ou a lei morre, ou morremos nós. É ou não é verdade? Mas a lei pode morrer. Não, a lei é justa. Os princípios de Deus são eternos. A lei é justa. Nós é que não conseguimos cumprir. Não, a lei não há de passar. Então como é que resolve-se o problema? É nós morrermos. Então o que Paulo diz é, considerai-vos no vosso estado que vocês já estão mortos em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz por vocês, resolve o problema do pecado e do pecador. Vocês já estão, por isso é que a palavra considerai-vos é fundamental. Não é transformai-vos, não é fazer por, é considerai-vos. Isto é a base de graça, é considerar o que já foi feito. Como mortos. E como mortos que estamos para essas coisas, para a lei, vivamos em novidade de vida. Não na nossa própria força,
Porque íamos ser tipo o da mercearia trapaceiro, sempre a cair no chão e a fazer desgraças. Ia fracassar, só por fracassar. Mas considerarmos, por exemplo, vamos fazer um desafio, uma tarefa. Eu não vou na minha força. Eu vou na força que tu me vais dar. E isto é não nos sujeitar à lei. Mas se eu for ali, vou fazer isto com o meu jeito, eu vou conseguir, já sempre fiz bem, sempre correu bem, vai agora correr também bem, porque eu sou muito bom. Isto é expormos à lei. E fazemos tudo para que possamos fracassar. Isto é aplicar, praticamente. Eu hoje vou durar mais 5 ou 10 minutos do que meio-dia, está bem? Pronto. O ponto mais importante de Romanos 7 é a transição do versículo 3 para o versículo 4. Ok? E leio só o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Ou seja, eu posso ser de outro de Cristo porque estou morto. Não é porque ele tenha morrido, porque já estou morto. Mas eu fiz alguma coisa para isso? Não. Cristo resolveu o problema do pecador também na cruz. Ok? No versículo 1 a 3, vemos que o marido, a lei, deve morrer. Mas no versículo 4, nós vemos que quem morre, afinal, é como aquelas histórias daqueles finais de dar uma volta muito grande. Quem morre é a mulher. Ok? E foi isso que aconteceu. Aparentemente a lei tinha que morrer, mas não morreu. Quem morreu fomos nós. A lei nunca poderá passar. As justiças de Deus são justas para sempre. A pergunta é, como é que eu morro? Isto quem me estiver a ouvir deve achar que eu sou louco. Eu não estou a dizer para nós morrermos. Isto é uma morte espiritual. Já está consubstancializada na morte de Cristo. É apenas necessário considerar-nos como tal. Ok? E fecho parênteses, que é para quem me ouvir depois não acha que eu sou louco. Romanos 7,4 nós lemos: vós já estáis mortos para a lei, pelo corpo, por mim mesmo, não, pelo corpo de Cristo. Morte identificativa na cruz com Cristo. E quando Cristo morreu, Deus me incluiu nele. 1 Coríntios 1,30. Vejam quando quiserem. Agora não vou ver para não perder mais tempo. Deus me incluiu nele na sua morte. Mas Cristo não ficou na sepultura. Ele ressurgiu. Então eu também fui incluído na sua ressurreição. Para que possam ver também novidade de vida. Então se é verdade que quando Cristo morreu na cruz, ele resolveu o problema do pecador e eu também morri com ele. Então quando ele ressurgiu, para uma novidade de vida melhor, eu também ressurgi com ele. Porque sempre estive nele. Certo? Até é possível termos uma vida melhor. Longe do fracasso, é possível. Nele. O que é preciso fazer? Considerar-nos como tal. Mas isso não dá trabalho nenhum. Pois é, o problema é esse, que queremos fazer tudo nós. Por isso é que nos pomos à lei e fracassamos. Temos que nos considerar apenas. Há um livro. Olha, então eu leio tantas vezes, volta e meia, que está assim. Há um capítulo que é Considerai-vos. Só. Romanos. Watchman Nee, que eu gosto muito, ele diz algumas coisas que eu posso não concordar, como tudo na vida. Mas quando puderem, leiam o livro. Vida Cristã Normal. E há uma parte de um capítulo que também é destinada sobre Romanos 7. Ok? E há um capítulo só que fala sobre Considerai-vos. Portanto, exatamente, peço desculpa. Eu estou a terminar, mais um bocadinho. Qual é o resultado então desta união, nova união, entre nós e Cristo, resultante da nossa própria morte? Romanos 7,4. A fim de darmos frutos para Deus. É isso que Deus quer. Quando Deus pede-nos, considerai-vos como mortos, libertem-se da lei, Ele tem um fim em vista. Não é simplesmente estarmos assim por estarmos. É para que possamos dar fruto para Deus. É esse o fim que Deus tem em vista. O que significa ser liberto do poder da lei? Já vimos que se tentarmos agradar a Deus na carne, das nossas forças, submetemos às nossas próprias falhas e elas são manifestas. O segredo está em Filipenses 1, 12 e 13, que eu cito apenas a parte que é importante. É Deus quem opera em vós. É Deus quem opera em vós. E isto é muito importante o que vou dizer a seguir. A libertação da lei não significa estarmos libertos de fazer a vontade de Deus, mas estamos libertos de fazê-la pelos nossos próprios méritos ou forças. Que há uma grande diferença. Libertação da lei não significa estarmos libertos de fazer a vontade de Deus, porque a vontade é justa, a lei é justa, mas estamos libertos de o fazer com as nossas próprias forças. Isto é a libertação da lei. Nós temos um desafio, façamos-nos confiados em Deus. Vou ler-vos, aliás, 3 histórias deste livro, reais, que aconteceram, ok? Porque este homem é um poço de histórias, de coisas de vida super giras e importantes. E vou começar aqui por uma que fala sobre isto, Romanos 7. Em 1923, encontrei um famoso evangelista canadiano. Na viagem de regresso a casa, ele observou
o evangelista, poucas vezes só há nota de Romanos 7, diz o evangelista. É bom ouvi-la de novo. O dia em que fui libertado da lei foi um dia de céu sobre a terra. Depois de ser crente durante vários anos, ainda estava a tentar o melhor para agradar a Deus. Mas quanto mais tentativas fazia, tanto mais fracassava. Considerava Deus o ser mais exigente do universo, mas achava-me a mim mesmo impotente para cumprir o menor dos seus mandamentos. Um dia, quando li Romanos 7, subitamente a luz derramou-se sobre mim e vi que fora libertado não só do pecado, mas também da lei. E na minha perplexidade, saltei e disse: Senhor, tu realmente não fazes mais exigências de mim. Ele chegou a essa conclusão. Outra história. Perceberam? Um irmão estava a lutar para tentar alcançar a vitória e fez-me notar: não sei porque sou tão fraco. O seu problema, disse eu, é que o irmão é fraco, ao ponto de não fazer a vontade de Deus, mas não é suficientemente fraco para desistir de fazer qualquer tentativa para lhe agradar. Ainda não é suficientemente fraco, irmão. Quando estiver reduzido à fraqueza extrema e ficar persuadido que não pode fazer coisa alguma, então Deus fará tudo. Isto é expor-nos à lei. Disparate. Disparate. Terceira e última ilustração. Certa vez passei algum tempo num lugar na China, com cerca de 20 irmãos. Não havia recursos adequados na casa em que estávamos para tomar banho, de modo que dirigimos diariamente ao rio para um mergulho. Numa ocasião, isto foi há bastante tempo, atenção. Numa ocasião, o irmão teve uma câimbra numa perna e subitamente vi que estava a afundar-se. Fiz sinal ao outro irmão, que era um exímio nadador, e pedi-lhe que se apressasse a ir a seu socorro. Mas ante a minha perplexidade, ele nem se moveu. Eu fiquei desesperado e gritei: não vê que o homem está a afogar-se? E os outros irmãos em volta, tão agitados como eu, gritaram também vigorosamente. Porém, o nosso bom nadador não se moveu. Calmo e recolhido, deixou-se estar no mesmo lugar, adiando ou recusando aparentemente a desagradável missão. Entretanto, o desgraçado do pobre irmão que se afogava, a voz tornava-se cada vez mais fraca e os seus esforços mais débeis. E no meu coração disse: eu odeio este homem. Pensar que ele deixa o irmão afogar-se perante os seus olhos, sair ao seu auxílio. Mas quando o homem estava realmente a afundar-se, com poucas e rápidas braçadas, o nadador encontrou-se ao seu lado e ambos chegaram a salvo à margem. E logo tive a oportunidade de emitir a minha opinião. E nunca vi um cristão que amasse a sua vida como você. Disse: pense, poderia ter salvo aquele irmão na aflição. Porque ele passou se tivesse considerado a sua vida um pouco menos e a dele um pouco mais. O nadador, porém, conheceu o seu trabalho melhor que eu. E ele disse: se eu tivesse ido mais cedo, ele ter-me agarrado tão fortemente que ambos nos teríamos afogado. O homem afogar-se não pode ser salvo até que fique completamente exausto e deixe de fazer o menor esforço para se salvar. Isto é Romanos 7. Ok? Que o Senhor nos abençoe.